Não existe mais taxa de clique e retenção no YouTube como a gente conhece. Mudou radicalmente a forma como o YouTube faz a análise dos nossos vídeos e a gente estava entendendo tudo errado. Eu quero te explicar em detalhes por que você está sentindo uma queda significativa nas suas visualizações e por que você não consegue recuperar o ritmo de visualizações que você conseguia antes. E às vezes você se depara com gráficos exatamente como esse aqui, onde na primeira hora ou nas primeiras horas ele tem bastante visualização, consegue até uma boa taxa de clique, uma boa retenção acima da média normal do seu canal, mas ele simplesmente fica estagnado, ninguém volta para assistir mais aquele conteúdo, parece que o YouTube desapareceu com o seu vídeo. Eu tô falando aqui de vídeos longos, sim, existe uma mudança significativa no algoritmo do YouTube. Eu vou te explicar qual é o impacto disso de forma prática dentro do seu canal para você repensar as suas estratégias. De vez em quando eu vou olhar para o meu roteiro porque eu quero ser extremamente preciso e você nunca ouviu ninguém falar sobre isso no YouTube ainda, porque essa é uma mudança tão recente que poucas pessoas conseguiram perceber. Eu levei algumas semanas para entender exatamente o que está acontecendo e eu vou resumir isso nesse vídeo e em outros 2 vídeos. Ou seja, eu nem vou conseguir concluir toda a ideia, mas a parte mais importante, o fim da taxa de clique e o fim da retenção do jeito que a gente conhece hoje, eu vou conseguir te explicar agora em detalhes. Não existe mais taxa de clique e retenção no YouTube como a gente conhece. Mesmo um vídeo com alto CTR, com uma alta taxa de clique e uma alta retenção pode simplesmente não ter mais visualizações, nem ser mais recomendado, sugerido ou aparecer em resultados de pesquisa para novos espectadores, principalmente o nosso público recorrente, aquele público casual que gosta do nosso trabalho, assiste um vídeo ou outro. Essas pessoas ainda são extremamente importantes, mas a forma como o YouTube analisa o engajamento desses espectadores para poder recomendar para novas pessoas mudou por completo. Eu quero que você entenda, eu até escrevi para ficar bem claro. CTR, retenção, simplesmente do jeito que a gente conhece, não existe mais. O que existe agora se chama taxa de impacto imediato e taxa de abandono. Eu sei que isso ainda não aparece no nosso painel do YouTube Studio dessa forma. O YouTube não tem essas métricas e a gente precisa analisar de outras maneiras os nossos vídeos. Você pode até usar a inteligência artificial do próprio YouTube, do YouTube Studio. Pergunte ao estúdio para ele poder te esclarecer alguns desses detalhes. Você já sentiu isso diversas vezes no seu canal no YouTube, uma boa ideia, um tema que está em alta, um hype, um assunto que todo mundo está procurando, você faz um bom título, escreve uma boa descrição, cria um bom roteiro, grava o seu vídeo com excelente qualidade, bastante chamativo, o CTR dele vai ser alto, a retenção vai ser acima da média, mas as visualizações ficam estagnadas, completamente paradas. Eu percebo isso em vários vídeos do meu canal. A primeira coisa que a gente tem que entender, taxa de impacto imediato. E olha, o que está acontecendo com vídeos longos é exatamente o que já acontece com os shorts. Quando eu virei essa chave na minha cabeça, eu consegui entender por que alguns dos meus vídeos, mesmo com boa taxa de clique, uma boa retenção, um bom engajamento do público, parava de pegar visualizações e o YouTube não recomendava mais. A mesma lógica de vídeos curtos, você vai entender. Presta bem atenção. Seus vídeos precisam causar impacto imediato. Não é só ter uma capa e um título chamativo, onde você consegue despertar o interesse e a curiosidade do seu público, mas esse interesse não é imediato. Existe uma forma da gente poder entender isso melhor. A nossa capa e o nosso título precisam ser instigantes. Isso eu tenho falado já há bastante tempo para quem acompanha as minhas lives toda terça-feira, 8 horas da noite, toda sexta-feira, às 10 horas da manhã, tirando dúvidas dos inscritos. Então já clica no botão de inscrever-se se você quiser dominar o YouTube e deixa o seu like porque esse conteúdo aqui é inédito. Não existe no YouTube ninguém explicando o que eu vou te explicar aqui. O seu conteúdo precisa ser instigante.
Instigante significa que na hora que a pessoa se depara com a capa e o título do seu vídeo na home, na página principal do YouTube, na barra lateral de vídeos sugeridos, ou em algum resultado de pesquisa, na tela final, em qualquer lugar dentro do YouTube, tem que gerar um interesse imediato. A pessoa não pode olhar para a capa e o título do seu vídeo e pensar, eu assisto depois. E mesmo que ela volte para assistir depois, isso vai te gerar uma boa taxa de clique. Mas o que está acontecendo agora no YouTube é que, quando o YouTube recomenda o seu vídeo uma vez, aparece ali na página principal de alguém, do seu inscrito, do seu espectador mais casual, do seu espectador mais recorrente, que mesmo que ele não seja inscrito ainda. E olha, a gente tem essa informação no nosso painel do YouTube Studio. Quando a gente clica aqui em Analytics, depois a gente clica em Público, a gente tem essa informação. Isso aqui não existia até alguns meses atrás. O YouTube classifica os nossos espectadores em 3 níveis. Novos espectadores, pessoas novas que ainda não conheciam o seu canal ou não assistiram o seu canal nesse período que está sendo analisado, porque a pessoa pode ter assistido o seu canal há 1 ano atrás. Então ele está falando agora de um período específico que foi analisado. Especificamente o seu público mensal. Espectadores casuais são aquelas pessoas que ocasionalmente assistem os seus vídeos. Podem ser inscritos ou podem não ser inscritos. Ocasionalmente, eles não assistem todos os seus vídeos, assiste ali 1 vídeo por mês, 2 vídeos por mês no máximo, você publica 10 conteúdos todos os meses. E nós temos os nossos espectadores recorrentes. São aquelas pessoas que sempre são impactadas pelos nossos vídeos, inscritos ou não inscritos, que, na maioria das vezes, na maior parte dos vídeos que você publica, essas pessoas, quando vem sua capa e o seu título, elas clicam. Essas pessoas, os espectadores recorrentes e casuais, são os primeiros a serem analisados. E eles é que vão gerar a taxa de clique e a retenção e o nível de engajamento que faz com que, ou fazia com que o algoritmo quisesse recomendar o seu vídeo para novos espectadores. Você ia saltando de nível com esses espectadores que chegavam no seu canal. Essa era a lógica. Então nós temos aqui os novos espectadores, são um público extremamente amplo. Antes de chegar nos novos espectadores, o YouTube vai testar o seu canal com os espectadores recorrentes. É isso que ele vai fazer. Essas pessoas precisam te dar, ou precisavam te dar, uma alta taxa de clique e uma alta retenção para que o YouTube quisesse passar para um segundo nível, os seus espectadores casuais. Então o YouTube vai testar com os seus espectadores casuais. Esses espectadores casuais precisavam continuar dando uma taxa de clique e uma retenção acima da média. E aí, nesse caso, o YouTube então ampliava as suas recomendações para novos espectadores, testando com novas pessoas. E é lógico, esse nível de novos espectadores também vai ampliando em camadas, até chegar a um ponto em que a resposta da taxa de clique seja baixa e a retenção também seja baixa, o engajamento seja baixo, e o algoritmo simplesmente parava de recomendar. Agora, estes espectadores casuais, seus espectadores recorrentes, os inscritos do seu canal, eles precisam dar um sinal de impacto imediato, que eu estou chamando de taxa de impacto imediato. Significa que, no momento que o YouTube mostrar a capa e o título do seu vídeo para esses espectadores casuais e recorrentes, inscritos ou não inscritos do seu canal, eles precisam parar o que estão fazendo e clicar para assistir o seu vídeo. Se a gente abrir o painel do YouTube, a página principal do YouTube, seja no nosso celular ou no nosso computador, o que a gente repara? Tem menos espaço disponível para indicar vídeos. O que a gente percebe é que o YouTube economizou espaço. Aqui eu estou na home do YouTube, onde tem um anúncio. Esse primeiro vídeo aqui é uma publicidade. Depois eu tenho 6 vídeos, quando a gente não tem apenas 2 vídeos e logo abaixo shorts sendo recomendados. Como o espaço ficou muito condensado, muito limitado, o YouTube agora quer que, quando você olhar para uma capa, você clique imediatamente. E você já deve ter percebido que antes o YouTube era até insistente em recomendar algum tipo de conteúdo, principalmente dos canais que você é inscrito. Mas agora, quando você rola a tela e você ignorou aqueles primeiros vídeos, estes vídeos não serão mais recomendados. Por quê?
porque você não clicou imediatamente. E é isso que o YouTube está analisando também. Depois, esse vídeo pode até ser recomendado, pode até ser sugerido, aparecer num resultado de pesquisa, você procurar ativamente, o seu espectador procurar ativamente aquele conteúdo, e aí clicar para assistir vai te dar ali uma certa taxa de clique. Por isso que às vezes a gente tem uma alta taxa de clique, 8, 10%, mas o problema foi que nos primeiros minutos, nos primeiros momentos, nas primeiras recomendações, o seu espectador não clicou no seu vídeo imediatamente, não causou um impacto imediato. Marcos, de onde você está tirando isso? Dos shorts. Os vídeos curtos funcionam exatamente desse jeito. Você está lá no seu celular, abre o aplicativo do YouTube, entra na aba Shorts e começa a rolar a tela. Você já percebeu que aqueles shorts que você ignorou não voltam mais? Eles simplesmente não aparecem, não são novamente recomendados. Porque o YouTube entende que se você ignorou, se você saltou, você não se interessa. O YouTube está usando essa mesma lógica com capas e títulos de vídeos longos. Inclusive, no aplicativo do YouTube Studio, quando a gente vai analisar shorts, então eu estou em conteúdo, shorts, essa barra aqui chama os shorts que foram saltados de ignorados. O seu público ignorou os vídeos curtos. E tem o público que continuou assistindo. Essa informação aqui é extremamente importante. Ponto 2. Porque uma coisa se soma à outra. Não adianta você ter alta taxa de clique ou uma alta taxa de impacto imediato se as pessoas simplesmente não assistirem por tempo suficiente. E essa aqui é uma outra informação que nós também temos no nosso painel do YouTube Studio. Quando a gente clica em Analytics, Conteúdo, Vídeos, rolando a tela, tem essa informação aqui. Momentos importantes de retenção de público, onde o YouTube te mostra alguns vídeos que tiveram introduções com acima da média e introduções abaixo da média. O que é a introdução? São os 30 primeiros segundos de visualização de um vídeo. Esses 30 primeiros segundos determinam a taxa de abandono do seu vídeo. Quando a gente fala de retenção, eu estou dizendo que, em média, as pessoas assistiram esse vídeo por, vamos dizer, esse primeiro vídeo, em média, a porcentagem visualizada média foi de 25%. Ou seja, em média, os meus espectadores assistiram 25% desse conteúdo. Nesse outro vídeo aqui, em média, as pessoas assistiram 33%. Algumas pessoas abandonaram nos primeiros 10 segundos. Outras pessoas abandonaram aos 2 minutos. E outros espectadores assistiram até o final. Cada pessoa tem um comportamento diferente. Tem gente que vai assistir 30 segundos, tem gente que vai assistir 1 minuto, tem gente que vai assistir 10 minutos daquele seu vídeo. Então, na média, a gente tem essa porcentagem visualizada. A taxa de abandono, que é a segunda coisa, ela tem a ver com a retenção, mas ela se aplica aos 30 primeiros segundos do seu vídeo, que é exatamente essa informação da introdução. E você pode entrar no seu painel do YouTube Studio e analisar vídeo por vídeo. Os seus vídeos que tiveram uma alta taxa de abandono nos primeiros segundos vão ser também os seus vídeos que vão estagnar em termos de visualização. Então agora a gente tem duas informações que são importantes, que não existiam antes e que a gente não conseguia analisar, porque essa é uma métrica que está por trás da cortina. O YouTube não fala claramente sobre ela, mas essa é a verdade, porque é do mesmo jeito que o algoritmo do YouTube analisa também os shorts, os vídeos curtos. Quando a gente está falando, então, de taxa de impacto imediato é se as pessoas, ao visualizarem sua capa e o seu título, tiveram ou não vontade de clicar naquele instante. Quanto tempo as pessoas demoraram para tomar a decisão de clicar para assistir o seu vídeo? E se o seu público demora muito para tomar a decisão se vai ou não vai clicar, se ele clica naquelas primeiras horas ou se ele clica só no dia seguinte, isso vai determinar se o algoritmo vai ou não recomendar o seu vídeo novamente para aquela pessoa, para espectadores recorrentes, casuais e novos espectadores nesse nível que eu estava explicando antes. E a mesma coisa, a taxa de abandono.
Se muita gente começa a abandonar o seu vídeo antes dos 30 primeiros segundos de vídeo, se as pessoas abandonam muito, se você tem uma alta taxa de pessoas abandonando logo nos primeiros segundos, o YouTube também não vai recomendar. Eu posso ter um vídeo com um alto CTR, uma alta taxa de clique e uma alta taxa de impacto imediato, mas se eu tiver uma baixa retenção e uma baixa taxa e uma alta taxa de abandono, muita gente abandonando logo nos primeiros segundos, o YouTube não distribui. Então as coisas também não precisam ser ao mesmo tempo. Pode ser em situações diferentes. Às vezes você vai analisar vídeos do seu canal que tem uma boa taxa de clique, uma boa retenção, mas que não tiveram uma boa taxa de impacto imediato e não tiveram tiveram uma taxa de abandono muito alta nos primeiros 30 segundos. Isso tem tudo a ver com as estatísticas e a forma com que o algoritmo analisa o comportamento dos espectadores nos shorts. E agora o YouTube está transferindo essa mesma lógica do feed de shorts para a página principal, para os resultados de vídeos sugeridos e resultados de vídeos nas buscas do YouTube. Essa é uma mudança tão crucial que muda também a forma como nós criamos nossas capas e os nossos títulos. Precisamos de capas e títulos extremamente chamativos, instigantes, mas que ao mesmo tempo, logo nos primeiros 30 segundos, às vezes até menos, essas pessoas assistam, sintam que estão no lugar certo, que você vai entregar o que prometeu. Isso elevou-se à milésima potência, porque não era dessa forma. Antes o YouTube analisava um conjunto de dados. Antes de tomar a decisão se ia ou não parar de recomendar os seus vídeos. A gente tem, e aí quando você tem um vídeo minimamente saudável em termos de ritmo de visualização, acontece isso aqui, o gráfico não fica estagnado. Não é como eu tinha mostrado antes, esse aqui é um vídeo que estagnou, esse aqui é um vídeo que estagnou logo de imediato. Por quê? Esse meu vídeo aqui teve até uma retenção razoável, mas logo nos primeiros 30 segundos muita gente abandonou. Eu tenho até essa informação, está escrito aqui, 68% dos espectadores ainda estão assistindo nos primeiros 30 segundos. Essa porcentagem está dentro da média. Dentro da média já não é mais suficiente. Tem que estar acima da média do seu canal. No meu canal, acima da média é 72%. Como é que eu descobri isso? Analisando os meus vídeos. Eu percebi que os meus vídeos que têm uma retenção melhor, que continuam tendo uma boa distribuição, que não ficam estagnados nas visualizações, são os meus vídeos que tiveram um impacto nos meus espectadores nos primeiros 30 segundos acima de 72%. Eu já estou colocando até 74% em alguns casos, mas 72% já é um número que mostra um bom desempenho. Mas, ao mesmo tempo, eu estou também analisando, quando eu clico aqui em alcance, taxa de clique, qual foi o resultado nas primeiras 24, às vezes 48 horas, de taxa de clique. E o que significa? Olha só que interessante, os meus espectadores recorrentes, os meus espectadores casuais, aquelas pessoas que são inscritas no meu canal, logo na primeira hora clicaram bastante, 13% de taxa de clique. Mas veja que nas horas seguintes foi despencando. E à medida que isso aqui foi despencando, esse aqui é o sinal de que eu tive uma taxa de impacto imediata muito baixa. A minha taxa de clique vai baixando. Isso vai mostrando que boa parte dos meus espectadores casuais simplesmente ignoraram o meu vídeo. Não assistiram nas primeiras horas. E aí o YouTube pensa, não vou distribuir, não vou gastar todo aquele espaço aqui que é escasso em recomendar um vídeo. Então esse vídeo não vai aparecer mais para aquelas pessoas. Essa análise a gente já consegue fazer dentro dos nossos vídeos. É importante que a gente tenha isso em mente, porque há uma mudança muito significativa. Esse vídeo aqui te dá algumas respostas de o que você precisa analisar, principalmente no gancho, nos 30 primeiros segundos do seu vídeo, na forma como você constrói sua capa e o seu título e faz essas duas coisas funcionarem juntas para que você ganhe também o engajamento do seu público. Para que o valor de taxa de clique, de retenção, de like, de comentários, de compartilhamentos, de novos inscritos faça sentido. E o YouTube agora queira continuar recomendando os seus vídeos.
Esse vídeo faz parte de um conjunto de 3 vídeos. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Você pode dar uma olhada, assistir todo o conteúdo, porque teve uma mudança extremamente significativa no algoritmo do YouTube que ninguém percebeu também. Essa é uma das mudanças. Mas somada a essa mudança, que tem tudo a ver também com a forma como nós escolhemos os temas, os assuntos dos nossos vídeos, o algoritmo hoje consegue analisar o tema, o tópico, o assunto do vídeo e determinar se vai ou não vai recomendar para as pessoas, simplesmente baseado na forma como você criou aquele conteúdo. Isso aqui ninguém está falando. Eu tenho um outro vídeo sobre esse assunto. Links e referências aqui embaixo na descrição. Eu quero saber a sua opinião, porque muita gente respondeu lá no meu painel, lá na minha página do YouTube, aqui na minha página do YouTube, nós estamos no YouTube, onde eu falo, onde eu pergunto nos posts para o meu público sobre a frequência, ou melhor, a queda de visualizações. Muita gente tem falado que percebeu uma queda. E pode ser por isso. E pode ser pela próxima mudança que já aconteceu aqui no algoritmo do YouTube. No próximo vídeo aqui do canal, eu vou explicar em detalhes. Já clica no botão de inscrever-se, deixa o seu like, comenta qual é a sua opinião e vem assistir toda essa série. São 3 vídeos extremamente importantes para você entender o que está acontecendo com o YouTube de fato, para que você não seja tão impactado pela queda de visualizações como está acontecendo com quase 80% dos usuários, dos criadores de conteúdo aqui no YouTube. Eu espero você nestes vídeos. Até a próxima.